Shalom, amados, com muita alegria, muita paz, chegamos até você para mais uma aula em nossa escola profética online. Hoje, meu Deus, a aula hoje é demais, vai ser uma viagem de mais de 6.000 anos, onde nós vamos buscar princípios tremendos na palavra de Deus e trazer aqui os significados de bênçãos. Para você ter uma ideia, o princípio da bênção, da provisão contínua. Aleluia! Provisão contínua, moto contínua. E hoje é o dia de Rosh Kodesh, o primeiro dia do mês no calendário judaico, que é o dia dos pais, abençoar os filhos. Nós vamos abençoar os filhos. E é o dia que também nós lembramos lá em Êxodo 12, quando Deus deu mandamento para o povo sair do Egito. Deus deu o primeiro mandamento. Qual foi? Esse mandamento é separar um dia, chamado Rosh Kodesh, e separar um cordeiro. E aí então Deus tira os escravos do Egito e transforma em príncipes. Eles saem da dívida, da miséria, e passam a sair com as mãos cheias do Egito. Esta bênção que eles receberam ali é uma bênção de provisão contínua, que não termina mais. E durante toda a travessia do deserto, eles continuam recebendo aquela provisão diária. E você vai descobrir o segredo dessa bênção. Sejam bem-vindos aí, pastor Paulo, pastor Rui, Gisele Ribeiro, quem mais está conosco aí, uma grande quantidade de amigos aqui. E o José vai ler para mim o versículo-chave. Qual que tem, José? Está no Gênesis? Gênesis 22, 13. O que diz 22, 13? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Deixa eu só voltar. Vamos um pouquinho antes. Então, lê primeiro onde ele diz que Deus proverá. Aqui. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Gênesis 22, 14. Anota esse versículo, 22, 14 de Gênesis. Deus aparece a Abraão e ele chama aquele lugar de Deus proverá. Ok? De onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Aleluia. Então levante suas mãos para os céus. Vamos orar ao nosso Deus. Confere as imagens aí, está saindo tudo bem aí, filho? Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento por cada pessoa que está conosco. Oramos pela nossa nação. Oramos por cada vida que precisa da tua bênção especial nesse dia. Essa bênção de pais e filhos que traz essa chuva que hoje está caindo aqui nesse lugar. Nos dá sabedoria, revelação, entendimento para compreender esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos fazer uma viagem, então. Eu só quero que tu confere as imagens aí que está saindo para ver se tem algum brilho, alguma coisa errada aí, porque eu não posso ver aqui. E você que está assistindo aí, dá um alô aí se a visão está boa, se o áudio está bom, se a chuva está boa, pastor Cícero, pastor João Demir Matos aí. Amém? Porque aqui eu vejo o que vocês não veem e vocês podem ver o que eu não estou vendo. Está tudo bem aí? Porque para mim me representa que tem é de lá mesmo, então não tem jeito não, tem que ser assim mesmo. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vamos lá, Davi que está chegando aí, Paulo Maurício está chegando, a Priscila. Eu vou perguntar para vocês, se você descobrisse o segredo de Deus
para que tivesse uma provisão contínua todos os dias fluindo na tua vida. Pastor Nunes Maurício, seria interessante, pastor Mauro Farias, seria uma bênção especial? Valeria a pena lutar por uma bênção como essa? O que você acha? A maior dificuldade do homem é que todo dia ele não sabe que vai ser o amanhã. E Deus fez o homem dependente de Deus, que todo dia ele depende de Deus para comer. O homem, né, no próprio deserto, o homem só podia guardar o maná para cada dia. E nunca mais do que um dia. Então, a provisão de Deus vinha todo dia. Então, vamos falar hoje, usando a puleta, da provisão. Primeiramente, quando Deus criou os céus e a terra, lá no jardim do Éden. Será que tem meu talite está aí? Lá no jardim, Deus criou colocou ali o homem no jardim, mas antes, Deus criou todas as coisas para a provisão do homem. Deus criou os céus, a terra, Deus criou os rios, os peixes, as aves, tudo que o homem precisava, Deus proveu, para que o homem não precisasse virar esse mendigo que é hoje, que toda hora está pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Se tem uma oração que eu acho que Deus deve detestar, é esta, que as pessoas só vêm a Ele pedir, 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 pedir. Então Deus já deu para o homem, Deus deu para o homem tudo que ele precisava, para que o homem não precisasse pedir nada. Mas quando o homem tinha aquela comunhão com Deus, todo dia ele se encontrava com um homem. Então preste atenção, como funciona essa bênção contínua? Ela é chamada de brahá. Quando Deus deu essa bênção para Adão, ela é a bênção suprema de todas as bênçãos dadas para o homem. Deus está dizendo assim, Adão, todos os dias da tua vida, tu terás a provisão de tudo que você precisa. Ok? Você só precisa devolver um pouquinho. O que nós chamamos isso de dízimo, de primícia, de oferta hoje. Só isso. Veja bem. Adão, eu vou te dar tudo isto. E você precisa apenas demonstrar tua gratidão. E então sempre vai estar jorrando essa bênção. Então é isso que Deus construiu no jardim onde Ele colocou o homem. Ele colocou tudo que o homem precisa com abundância extraordinária. E Deus colocou esta lei já no coração do Adão. Adão, eu preciso que você seja apenas grato. Você seja fiel, leal. Então, todos os dias, observe bem, eu estou falando hoje, que hoje é o dia chamado Rosh Kodesh, é o primeiro dia do mês, e este dia, Deus disse, separa esse dia, neste dia, você não vai trabalhar, você vai separar para mim, e Deus abençoou esse dia para mudar a história do homem. Aleluia. Deixa o pastor parar, sentar nessa cadeira, está chegando os irmãos aqui, a nossa aula está muito, muito abençoada hoje. Está chegando o apóstolo Alexandre, nosso pastor Nunes Maurílio. Não, é aqui o pastor Pará, porque eu vou falar com ele depois. Ele vai dar uma palavrinha. E vem mais para cá, Júnior. Tu também, filho. Senta aqui desse lado aqui. Tá aqui. É você que está aqui? Então é você mesmo. Vamos lá então, vou começar repetindo tudo de novo. Chegou os amados aqui, você vai precisar repetir várias vezes esse conceito. O conceito da bênção de Deus, a bênção chamada brahá. É uma bênção que está sempre fluindo e não para nunca, todos os dias.
É uma provisão contínua, todos os dias. Eu tentei aqui localizar, talvez algum mecânico, não sei se o pastor Rogério está aí conosco, pastor, alguém aí trabalha com automóveis, alguém aí da fábrica de automóveis, sabe como é que os motores funcionam? São 4 cilindros, né? Quando um cilindro sobe, o outro desce. No impacto daquele descer, bum! Ele faz uma força e aquele outro desce. Fica bum, 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 bum. Eles chamam isso de moto contínua. É um poder que um aciona o outro. E quando esse aqui bate, levanta o outro. Pá, pá, pá. E é aí que nós andamos a 120, 150 por hora. Não para nunca. Então, assim Deus colocou esta bênção lá no jardim, no princípio, para que Adão tivesse todos os dias a provisão de tudo que ele precisava. Então Deus deu para o Adão 24 horas por dia. Qual é o princípio dessa bênção? Esta bênção é recíproca. Eu estou com dificuldade de dizer essa palavra, alguém sabe dizer direito aí? Recíproca. Vamos lá, me ajude. Bênção recíproca. Deu certo? Repete de novo, vai lá. Recíproca. Vai lá. Mais uma vez. Recíproca. Só para a gente ter certeza que você aprendeu, porque para você receber essa bênção, você tem que fazer isso, devolver uma parte dela. Tem que ser recíproca. O que eu ensinei a semana passada, 2 aulas ensinando como um filho deve honrar o pai. Né? Vem cá, o filho vem aqui, o pai dá proteção para ele. A vida toda. Quando ele cresce, ele protege o pai. Ok? O pai celebra, chegou meu filho. Agora quando ele está grande, ele diz, chegou meu pai. Chegou meu pai. Isso aí. Então, recíproca. Recíproca. Aleluia. Que bom que você aprendeu, hein? Então, observe. Quando Deus colocou Adão ali no paraíso, Deus deu para ele 24 horas, ok? Então ele tem 24 horas para ele. Mas Deus quer uma parte desse tempo para ele. E toda tarde Deus vinha ali conversar com Adão. Então aquele pequeno tempo que Deus dava para ele, Gabriel, tu que gosta de ficar mais nova, renovar, as mulheres que não querem envelhecer, pega essa. Tá aqui, ó, o segredo, ó. Agora está todo mundo falando aí que o jejum renova, né? Estou falando isso há 50 anos. Aliás, 50 não dá, né? Estou falando há tanto tempo isso. Que o jejum renova, o jejum emagrece, o jejum cura, o jejum faz tanta coisa. O que é o jejum? Você comer 7 dias por semana e de repente um dia tu não come. Pronto. Tu devolveu algo para a natureza, tu devolveu algo para o teu corpo físico, devolveu algo para o teu organismo. Então foi isso que Deus inventou lá no paraíso. Vou te dar uma bênção, uma brahá, que tem que ser recíproca. Eu te dou tudo que você precisa, você devolve um pouco. Então cada vez que o Adão devolvia um pouco do tempo para Deus, o que aconteceu com Adão? Ele não envelhecia. O tempo para ele não passava. Ele podia durar 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, só com esse princípio. Só no princípio de dar o tempo para Deus. Então hoje, dia 1º do mês, repita comigo, Rosh Kodesh, um dia do mês, o primeiro, Deus disse, esse é meu. Então esse é o princípio que Deus está ensinando desta bênção. Então cada vez que o homem não fez isso, ele perdeu tempo. Como a gente perde tempo, gente, e como tem pessoas que gostam de perder tempo. Eu sei que hoje o Brasil está virado num caos, de perna para cima, se arrebentando lá em Brasília. Tudo bem, mas eu vou saber notícia depois do meio-dia, quando eu já tiver meu tempo com Deus. Não vou encher a minha cabeça de manhã com isso, não vou encher a minha cabeça no primeiro momento do dia, porque esse primeiro momento do dia pertence ao Senhor, a Deus. Entendeu? Então o tempo é o primeiro princípio que Deus dá para o homem lá no paraíso. Adão, você tem que dar tempo para mim.
Esse princípio também se aplica aos filhos. O pai dá um tempo para o filho, o filho dá um tempo para o pai. Esse é o princípio de pai e filho no Éden, ok? Então todo dia Deus descia lá no Éden e conversava com Adão. E Adão recebia ali uma energia, um poder, uma graça, né? Uma força, para que a vida física dele, emocional, mental, espiritual, fosse energizada para o cara andar 50 anos. Esse é o tempo que o homem, que um dia com Deus, ele passa 70 anos vivendo, depois começa a faltar bateria, né? Quando a pessoa começa a morrer. Então observe que aquela visitinha de Deus para Adão dava essa tremenda energia, que depois os sacerdotes, uma vez por ano, eles entravam no Santo dos Santos, e ali ficavam 7 minutos, e aqueles 7 minutos eram suficiente para uma bênção de 1 ano. Então observe que coisa tremenda. Então vamos de novo, diga comigo, a bênção da, qual é o nome que tu colocou, Gabi? A bênção da reciprocidade. Deus te dá para você, Ele te dá muito, e você devolve um pouco para Ele, ok? Então toda vez que acontece isso com o homem, ele devolve um pouco, e aí Deus carrega energia para mais um dia. Aí ele tem um pouquinho, ele devolve para Deus, e Deus enche de novo, todo dia. O dia que o homem para de devolver a Deus, de abençoar a Deus, seca. Então, pense comigo, será que o homem pode abençoar Deus? Vamos pensar um pouquinho? Quando nós lemos a história do Jó, a mulher do Jó, que não era crente, também não conhecia nada dentro de judaísmo, cristianismo, ela disse para o Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na verdade, aquela tradução está errada, não é amaldiçoa Deus e morre. Ela estava dizendo assim, Jó, devolve para Deus o que é de Deus e morre. Abençoa Deus e morre. Porque é isso que Deus espera, que você devolva para Ele o que é dele. Tanto é que um dia você vai morrer e teu espírito vai subir e será devolvido para Deus. Então, esse é a bênção do moto contínuo. Deus dá, se devolve um pouco, Ele dá mais, você devolve um pouco, Ele dá mais, você devolve um pouco. Se você só quer ganhar e não dar, então você vai fazer parte de uma turma ali de Brasília, que já está se vendo aos pulos, né? Está feia a coisa para eles, que só quer tirar, só quer ganhar, só quer levar vantagem. Ok? Será que deu para entender o primeiro princípio aqui? Então diga bênção. Como é que é o nome da bênção? Da reciprocidade. Nós falamos reciprocidade, mas ela tem um nome no hebraico, alguém lembra? Diga brahá. É uma bênção que traz uma provisão contínua, sempre, sempre. Sempre, sempre. Sempre, sempre. É uma fonte inesgotável, o que movimenta o universo de Deus. Esta bênção que faz a vida existir na Terra. E esta bênção, ela ilustra a vida de um pai e de um filho que andam juntos. Estou pegando o Felipe emprestado aqui, que eu acho que o João não vai querer vir aqui, né? Eu sentei. Só para você entender que no universo, o primeiro problema do universo foi entre pai e filho. E a solução dos problemas do universo é a solução entre pai e filho, filho e pai. Porque esse foi o problema que originou toda a queda do homem. Adão é um filho, Deus é um pai. E quando o filho se desconectou com o pai, ele perdeu a bênção da provisão e foi secando. Primeiro foi a vida, né? A vida dele foi se esgotando e agora não tem mais a fonte, está desconectado.
esses dias eu usei aqui um fio na luz aí, onde é que não tem hoje aí, não? Ele desconectou e aí passa a perder força e perder a vida. Olha só. Então é assim também o teu salário. Deus te deu um salário, um emprego, e vai se esgotando a tua provisão. Se você não tem o hábito de devolver para Deus uma pequena parte, aqui em cima vai faltar amanhã. E aí você talvez fique desempregado, talvez tenha falta. E assim é tudo, em todas as áreas da tua vida. Se você dá para Deus, Deus te dá força física. Se você adora Ele com a força física, vem uma saúde, uma força física para você. Se você dá para Ele do teu carinho, teu amor, vem uma alegria nas tuas emoções. Quando você dá do teu salário, da tua primícia para Ele, vem mais provisão na área financeira. Quando você dá do teu amor, teu coração, Ele também enche teu coração. Ok? Quero ter certeza que você pegou esse princípio. Será que pegou mesmo? Só que estamos em paz aqui, filha, no Jardim do Éden, onde Deus criou todas as coisas para o homem. Naquele tempo que Deus colocou Adão e Eva no jardim, o princípio do Éden, o princípio, o talite, ele foi inventado pelo homem, quer dizer, Deus mandou o homem fazer o talite, para substituir o que tinha no Éden. Lá no Éden, o homem estava debaixo de uma cobertura. É uma cobertura. Então, era o Espírito Santo pairando sobre o homem, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que trazia toda a força de Deus para essa terra, para o homem, para a família, viver ali com todas as suas necessidades supridas. Quando Adão entregou isto para Satanás e ouviu Satanás, saiu a cobertura de Adão, de Deus, e veio a cobertura do maligno. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então você que não está em Deus, está debaixo de uma cobertura maligna. Por isso que seus dias são maus sempre. Porque está debaixo de uma cobertura maligna. Então, desde que o Adão caiu, Deus teve que fazer uma provisão. Quando Adão estava lá no Éden e devolvia para Deus o que era de Deus, Deus enchia ele com provisão. Ele estava debaixo de um sistema de cobertura no Éden. E agora ele saiu do sistema de cobertura de Deus. E ele perde esta bênção, chamada Brahá. Ele perdeu. E agora ele tem que trabalhar. Ó, vai no braço, meu irmão. Todo dia trabalhando. Mas lá no Éden, descia naturalmente esta bênção. Então grave isso. No Éden, não tinha esforço, não tinha suor, não precisava não, era paz, tranquilidade, e tudo que ele precisava tinha. Mas ele saiu debaixo do sistema de cobertura e paternidade de Deus. E ele passa a ser agora filho do maligno. Então, ele vai para o trabalho. E vai suar para ganhar o pão de cada dia. A terra se torna dura que nem um ferro. E ele passa a passar trabalhos e dores, etc. Aí Deus criou um outro sistema para abençoar o homem. É o sistema que nós usamos o talite. Agora Deus passa esta bênção para os pais. Então o pai abençoa o filho. Todo pai, ele tem dentro dele, sendo crente ou não, ele tem já por natureza um ministério sacerdotal. Todo pai é um sacerdote do lar. Todo pai é um pastor por natureza. Uma mãe é uma pastora por natureza, ainda que não seja algo religioso, não é? Mas o pai dá a vida pelo filho, cuida do filho, protege o filho.
Isso está dentro da característica do homem que é semelhante a Deus. Ok? Tem um fundinho mais legalzinho, bem maciozinho, assim. Transmitir o paraíso, sabe? Uma coisa assim bem... Né? Som do céu. Eu gosto que ele funda o som do céu. A gente vem ouvindo no caminho, né? E que estão falando do paraíso, trazer uma imagem do paraíso. Já está chovendo aqui atrás. Então, aí, garoto, isso é legal. Né? Muito bem, parabéns. Né? Vai ser promovida a sonoplasta. Sonoplasta, não plasta, né? Sonoplasta. Onde é que eu estava? Agora eu me perdi. Estava onde mesmo? No Paraíso. Eu pensei que eu estava aqui em Santa Maria. Ok, então, estou dando uma palhinha aqui no início, só para você pegar as linhas gerais, mas a partir do momento que o homem se desligou de Deus, Deus tem que fazer uma provisão para o homem. E a provisão foi o cordeiro. Correto? Então preste atenção. O cordeiro é muito, muito significativo nesta história da remissão do homem. Quando o homem pecou e viu que estava nu, é porque saiu de cima dele aquela glória, aquela luz toda que vinha do Criador. Então agora ele precisa de uma provisão para cobrir. Porque agora ele não pode mais ficar direto de frente para a luz de Deus. Porque ele pecou. Então, Deus proveu um cordeiro. Agora, o que significa o cordeiro? Porque eu vou falar antes de falar da mensagem do Abraão. No tempo de Abraão, na Mesopotâmia, quando eles tinham o costume de dar carneiro, pessoa do mundo, pessoa que não eram crentes, nem tinha judeu naquela época. Naquela época de Abraão não tinha judeu, não tinha cristão, não tinha religião, graças a Deus, né? Que a religião ia estragar tudo. Mas ali o sistema de dar um cordeiro já era coisa natural na Mesopotâmia, quando alguém queria retribuir ao seu Deus o que Deus deu, dava um carneiro. Então os deuses da época ganhavam carneiros. E da onde foi que eles tiraram isso? Eles tiraram isso exatamente daquilo que Adão já tinha passado para outras gerações. Que lá, o primeiro sacrifício de Adão foi exatamente isso. E o que queria dizer aquele carneiro que eles davam lá para os seus deuses? Estava dizendo que eles estavam devolvendo uma parte que Adão não tinha devolvido para Deus, que é gratidão, honra. Então a palavra aqui é gratidão, entre pai e filho. Então repita, gratidão. Então a gratidão é a que move essa bênção. Ela é a característica principal da bênção da Brahá, que é a provisão que vem todo dia para sustentar a nossa terra. Então, era o filho e o pai se abençoando. Então, nesse caso que eu estou falando, é muito importante que você entenda que o homem pode abençoar Deus. Pode abençoar Deus? Pode. Deve. Como? Deus dá para o homem a bênção. E o homem devolve parte da bênção, abençoando Deus. Deus dá para o homem o tempo. E o homem devolve um pouco do tempo para Deus. Então, desta forma, esta bênção continua. Ela sobe e ela desce. Sobe e desce. Deus derrama sobre o homem a chuva que está descendo agora. A semente que está na terra vai viver. Vai crescer. Vai dar uma colheita. O agricultor pega uma parte da colheita e traz para Deus, como forma de gratidão. E aí Deus manda mais chuva e mais colheita. E o homem traz mais gratidão, mais bênção para Deus e recebe mais também. Bom, isso que eu estou falando já é uma preparação para o Pentecostes, que daqui a uns dias vai ser o Pentecostes. No Pentecostes é a colheita do trigo. E antes da colheita, o agricultor pegava uma parte
do trigo e trazia para o sacerdote. Aí o sacerdote, ele está agora no lugar de Deus ali. Ele tem o talite, que aqui está representando que ele está debaixo da mesma bênção que estava Adão, lá em cima. Então, ele recebe a primícia, abençoa, ele liga a bênção do céu, de Deus, sobre o primicista, e esse primicista volta para casa com a bênção chamada Brahá, que vai lhe dar poder para trabalhar mais 30 dias. Observe que esta bênção é renovada a cada 30 dias. Todo dia 1º do mês, Deus renova esta bênção. E esta bênção vem de pai para filho, de sacerdote para as pessoas, de cobertura para, enfim, paternidade para filhos. Tanto faz. O pai abençoa o filho, é uma bênção de pai para filho. O sacerdote abençoa o povo. Aqueles que estão na igreja, por exemplo, são membros da igreja. Eles trazem uma vez por mês parte do que Deus lhe deu, ou parte do seu salário, o dízimo, a primícia, e o sacerdote abençoa ele para mais 30 dias com a bênção para ele passar o mês. E assim se renova a cada 30 dias. Aleluia. É bom dizer para vocês que lá no Egito tinha um povo que estava há muitos séculos, né? O povo de Deus passou mais de 400 anos no Egito. Grande parte desse tempo, eles estavam sem essa bênção. Então eles só trabalhavam e nunca recebiam nada. Só escravidão. Até que no capítulo 12 de Êxodo, Deus diz para Moisés, vai lá e ensina eles a recuperar essa bênção que está perdida. Manda eles separar um cordeiro no dia 1º do mês, Rosh Kodesh, e quando eles entregar o cordeiro, eu devolvo para eles a bênção chamada Brahá. E um dia, o povo no Egito recebeu o salário de todos os anos que eles trabalharam de graça. Somente com essa bênção. Observou que tremenda bênção, né? Tão simples, né? Tão simples. Apenas isso. Então, eu vou fazer a pergunta da aula hoje. Como é que podemos ativar esta bênção da provisão contínua na vida das pessoas? Como podemos ativar? Ensinando as pessoas a devolver a Deus o que é de Deus. É honra que é devida do homem para com Deus. É isso. Então esta bênção é chamada, que nós chamamos bênção contínua, porque ela é contínua. E ela tem outra característica, ela é, como é que é a palavra que eu não sei dizer direito? Recíproca. Estou brincando com os irmãos. Hein? Recíproca. Isso? Então vamos lá. Recíproca. Então ela é. E se só vier de um lado, o que acontece? Se só Deus abençoa e as pessoas não devolvem nada para Deus, o que acontece? O que acontece? Seca. Agora você é um filho. Se só o pai dá para o filho nunca devolve nada, o que acontece? Não recebe mais. Não recebe mais. Puxa, você é um bom aluno, hein? Aleluia. Assim é toda a vida, gente. Esse é o princípio que move o universo. Toda semente que se planta na terra, ela só vai crescer se você plantar. A terra está assim, sem nada. Se você não colocar a semente lá, ela não vai nascer nada. Mas você colocou a sementinha, ela começa a dar fruto. Ok? Então o teste que Deus faz com Abraão, aqui começa a nossa aula. Primeira coisa que eu quero que vocês falem, quando eu tomo um cafezinho aqui, é que esta bênção havia se perdido na terra. Os homens não tinham mais essa bênção.
O que acontece quando a pessoa não tem mais esta bênção? Ele tem que trabalhar muito para sobreviver e ganhar suado o seu pão com dificuldade. Então é isso que aconteceu com os homens. Aí que veio a maldição do suor, das dores de parto, as pragas na lavoura. O cara tem que se matar trabalhando, enquanto que os abençoados lá ficam na rede e ganham tranquilo. Qual a diferença? Já chegou o Maico Mioto aí, meu filho lá de Cachoeira do Sul, um grande abraço, Martins. Então, quando os homens perderam essa bênção e não tem mais essa bênção, Deus quis ativar essa bênção. E Deus precisava de um homem, de uma pessoa, e precisava fazer um teste. Então, olha o teste. Pode ser? Bota do lado aqui a cadeira, mais perto. Deus fez um teste. Deus disse, eu vou dar para Abraão uma bênção. E depois eu vou pedir de volta. Vamos ver se ele me dá de volta. Eu fico imaginando os milhares de demônios fazendo aposta. Vamos apostar. Deus deu Isaac para Abraão. Eu aposto que Abraão não dá de volta o Isaac. O que você aposta, profeta? Em que aposta? O que você aposta? Todo o universo está concentrado nesta visão. Deus dá um filho para Abraão. Há poucos dias Deus deu Noah pro Júnior. Não é verdade? Deus deu Isaac para o Tiago. Deus deu a Radassa, que vai fazer agora 1 ano aqui, né? 18. O quê? 2 anos. O tamanho deu 1. Meu Deus. Veja só como passa, né? Agora Deus vai dizer assim, vou fazer um teste. E vou pedir de volta que eu dei. Esse foi o teste de Abraão. Porque Deus queria dar para Abraão esta bênção que o homem havia perdido. Que é uma bênção de provisão todo dia, toda hora, sem nunca faltar, passando os anos. Esta bênção estava perdida, gente, até os dias de Abraão. Então, Deus dá Isaac para Abraão. E aí daqui um pouco, Deus vai lá e diz, Abraão, pega teu filho, Isaac, vai ao Monte Moriá, que hoje é Monte Sião, e oferece teu filho ali. Ali, amados, era o lugar onde aqueles povos daquela época ofereciam ali cordeiros naquele lugar para os seus deuses, como uma forma de retribuir um pouco do que eles estavam recebendo. Então ali foi o maior teste que um homem enfrentou na face da terra. Difícil por quê? Difícil porque o homem estava tão desacostumado a devolver a Deus o que é de Deus. E aí o teste foi terrível, porque, imagina, o Abraão estava acostumado com Isaac, se apegou fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para ele se tornou tudo na vida dele. E agora Deus quer de volta. Mas Deus queria apenas ativar outra vez aquela bênção contínua. Então ele tinha que fazer o teste com Abraão. E graças a Deus que Abraão passou no teste, e ele vai lá e oferece o seu filho. Quando ele vai entregar o filho, na hora que ele já estava para sacrificar o filho, Deus manda o anjo gritar, não, Abraão, não faça tal coisa. Por que Deus interrompeu o sacrifício de Isaac? Porque no coração, Abraão já tinha dado. Então, quando Abraão deu seu filho para Deus, Abraão acreditava que Deus tinha poder de trazer aquele filho de volta, mesmo depois das cinzas. Mesmo em cinzas. Então, ali, naquele dia, amados, tem alguns sábios que dizem que aquele dia era o dia de Rosh Kodesh, que era o primeiro dia do mês. Era um dia de sacrifício, um dia de começar uma nova história, um dia de receber de volta e ativar esta bênção. E quando Abraão entrega o seu filho,
o tempo ali parou. Por que o tempo parou? Porque antes do filho morrer, Deus devolveu o filho. E aí começa a bênção contínua outra vez. Naquela hora. Na hora do sacrifício. Olha que mensagem, hein? Olha que mensagem para nós pregarmos. Que Deus queria apenas uma parte daquilo que Ele deu para o homem. Deus queria apenas uma prova de gratidão. Deus queria apenas ver se o homem honrava Ele. Deus queria um pouco do prestígio do homem, um pouco de lealdade, um pouco de fidelidade. Deus queria ver se o homem honrava Ele, porque o homem perdeu tudo isso. Ali, no Monte Moriá, nós vemos um pai em busca de um filho. Então, na mesma hora que Abraão deu seu filho, Isaque, para Deus, Deus devolve, porque a partir de agora, Deus tem legalidade para prover tudo para Abraão. E Deus aproveu ali mesmo um filho para Abraão. E a partir dali começa esta nova aliança entre Deus e Abraão, onde Deus pode todo dia prover. E todo dia Abraão devolve para Deus a honra. E todo dia Deus renova a provisão. E nunca mais, nunca mais, nunca mais faltou provisão na vida de Abraão. Ali foi ativado esta bênção que nós perdemos. Tão importante você reativar. Agora eu quero fazer uma pequena aplicação nas nossas vidas desta lei. Na nossa vida. Na vida espiritual, quando Deus disse em Ezequiel 44:30, Deus estabeleceu a lei na terra, que nós vamos agora, daqui a uma semana, comemorar Pentecostes. E o Pentecostes comemora a colheita do trigo em Israel. E na colheita, o sacerdote, você pega um pouco de trigo para mim, Deus faz um teste com o homem. Pega esse vaso aí com as flores aí, que eu vou fazer aqui uma ilustração. Já tem aqui. Cara, tem uma grande colheita para ser colhida. E Deus então vai acionar a bênção contínua na vida dos agricultores. Então Deus diz assim: traga um pouco da colheita nas suas mãos, segura aqui nas mãos. Tu é o agricultor agora. E Deus vai acionar na vida do agricultor essa bênção. Então ele traz agora essa bênção para o sacerdote. O sacerdote, ele representa Deus. Ele está aqui no lugar de Deus, porque agora Deus não pode descer aqui. Deus é infinitamente poderoso, extraordinário. Se ele descer no meio dos homens pecadores, morre os homens. Então o que faz? O sacerdote vem e pega aquela bênção. E ele move aquela bênção chamada primícia e abençoa a primícia. E quando ele abençoa, toda a lavoura desse homem está abençoada. E ele tem a garantia de que a lavoura, os animais, os gafanhotos não vão pegar aquela lavoura. Nenhuma parte. Porque toda a lavoura está abençoada. Então Deus está ali ativando a forma de que na terra sempre vai haver vida na terra. Agora pense comigo. Basta uma geração que não tenha um homem na terra que não honre a Deus com a primícia, e a próxima geração pode não ter mais colheita nenhuma. Então esta bênção, esta lei da primícia é a lei da vida na terra. Você termina uma colheita e você guarda os primeiros grãos como primícia para plantar outra vez no outro mês. Então esse é o princípio que move esta bênção na vida do povo. Então Satanás, ele trabalha 24 horas para que as pessoas não coloquem esta lei em ação. Quer ver?
Satanás faz de tudo para que o homem não dê a primícia para Deus. Os primeiros que Deus chamou para fazer um culto depois de Adão, quando Adão perdeu essa bênção, os primeiros foram Caim e Abel. E Caim trouxe a primícia do seu rebanho, um cordeiro, e foi abençoado por Deus. O agricultor, aliás, o Caim não, eu falei errado. Abel. É o Abel, né? O Abel foi o que trouxe a primícia, o cordeiro. O Caim, ele trouxe parte dos seus frutos e tal, né? Mas não foi primeiro. Então, Deus não recebeu. E não abençoou ele com essa bênção. Então, aquele homem ficou revoltado. E Satanás se apropriou dele. E tomou posse dele. E ele se tornou o primeiro primicista satânico. Que a partir dali ele começa a dar da sua vida para Satanás. Então, a terra ficou por um tempo ali sem esta bênção. Observe que depois que Caim morre, a Bíblia diz que a terra, ela perdeu a força, né? Ela perdeu a capacidade de produzir como era antes. Então o sangue de Abel na terra, ela amaldiçoou a terra. Então aí que se torna necessário, hoje, que se faça alguma coisa para que a terra seja abençoada. Por isso que a última bênção de Malaquias, né? Deus diz que vai enviar Elias para que pais e filhos se acertem, pais e filhos se convertam, para que a bênção venha sobre a terra. Então, cada vez que há esta honra entre pais e filhos, a terra é abençoada, ok? Ontem aconteceu um fato interessante que aqui na nossa igreja, a gente está no terceiro dia, né? Quarto dia hoje, terceiro dia, né, profeta? Pastor Coronel. Esteve no monte, 3 dias. Quarto dia. Então nós estamos aqui orando pelo Brasil, pedindo a bênção de Deus para o Brasil. E Deus começa a revelar os nossos pecados. Que o problema do Brasil é o problema de pai e filho. O Brasil não tem pai. Abraão é o pai da nação de Israel. Mas o Brasil não tem um pai. Então o Brasil tem uma padroeira, que até o nome é errado, né? Que não é, deveria ser madroeira, mas não padroeira. Né? E então o Brasil não tem pai. Por isso que aqueles que descobriram o Brasil vieram para assaltar o Brasil, para roubar o Brasil. Os primeiros descobridores do Brasil vieram para roubar o Brasil. Então até hoje aí, seus descendentes. Porque eles não amaram a pátria. A palavra pai vem da palavra pátria. Então Abraão era um pai da nação de Israel. E o pai ensinou os filhos a amar a sua nação. Está nos faltando isso. Pais que amam os filhos que ensinam pais que ensinam seus filhos a amar a pátria. Mas o filho que não ama o pai, porventura amará a pátria? Não. O filho desterrado que tem ódio do pai, porventura vai amar o pai do céu? Por isso colocaram uma padroeira no lugar do pai no Brasil. Está errado. Tirar o pai de fora do Brasil, colocaram uma padroeira. Está errado. Isso criou uma imagem que os homens não vão ao pai. Durante toda a vida de Jesus aqui na terra, Jesus sempre levou as pessoas ao pai. Não é, pastor Pará? Jesus nunca disse assim, ó, me adore. Nunca ele pediu adoração. Nunca. Jesus nunca disse assim, ó, eu sou Deus. Ele sempre levava as pessoas ao Pai. Ore ao Pai. E todo bom pregador sempre leva as pessoas a amar o Pai. E essa é a função do Filho.
Então, no Brasil, foi trocado esse princípio. Observe, os pastores estão me assistindo. Observe, o que nós aprendemos, o Evangelho no Brasil, como que o Evangelho está hoje? Não há honra entre pai e filho. Não há honra nem entre pastores e pastores. Então, essa desonra leva a maldição na terra. A falta de honra entre pai e filho traz maldição dentro de casa e também na família. E essa semana eu vinha meditando e buscando muito a Deus, porque todo ano, todo mês, aliás, eu abençoo os dizimistas e ofertantes do nosso ministério sempre no dia 10 de cada mês. Porque lá no livro de Êxodo, Deus me deu a palavra que naquele dia 10 era o dia que eles separavam o cordeiro, e daquele dia eles faziam um novo dia, chamado Rosh Kodesh. E aí, naquele dia, Deus pode acionar aquela bênção outra vez. O povo trazia um cordeiro e Deus abençoava e mudava a sua sorte, mudava o seu destino e enchia as suas mãos de tesouro, né? E eles voltavam a ser príncipe outra vez. Então, Rosh Kodesh fala de novidade, de mudança. E nós queremos mudar a nossa nação. Então, nós temos que mudar o princípio familiar entre pai e filho, entre pastor e ovelha, entre ovelha e pastor, também entre pastores e pastores. Nós temos que mudar esse princípio. E desde que eu comecei a trabalhar com pastores, em 2010, eu tive que ficar 1000 dias na presença de Deus para aceitar a missão de ser pai de pastor, de funcionar como pai. Para mim era uma coisa muito pesada, e é muito pesada até hoje, que nós temos uma dificuldade na nossa cultura, e essa dificuldade atingiu também os pastores. A nossa cultura, todo mundo quer levar vantagem sem pagar, não é verdade? Na cultura judaica, aquele que ensina, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, que aquele que ensina deve receber do discípulo a honra. Gálatas capítulo 6, o Paulo fala que aquele que ensina, o que é ensinado, deve repartir seus bens com quem lhe ensina. Na cultura judaica, o rabino que ensina, ele tem que ser remunerado. Poucos dias eu pedi para um rabino, que eu tenho assessoria de vários rabinos, e eu pedi um estudo sobre primogênito. Olha, um textinho desse tamanho, profeta. Sabe quanto custa 1 hora de uma aula de um rabino? Custa $250. Hoje eu fui ver os cursos que eu estou fazendo em Israel. O Evangelho, enfim, a cultura judaica no Evangelho. E eu fui renovar e fazer também outros sobre profetas. Quase R$3.000. Então, só esse mês eu gastei mais de R$10.000 em estudos para a minha escola. E aí teve um pastor amigo meu que falou: profeta, tu já notou que desde que começou a escola profética já tem, em todo o Brasil, já tem centenas de escolas proféticas. Eu disse, graças a Deus, que bom. Pois é, só que aquelas pessoas que recebem algum benefício da nossa escola profética são mínimos aqueles que voltam para honrar ou dar uma honra. Então, esse é um princípio que está dentro da cabeça de líderes, pastores, nós, apóstolos, profetas. Receber tudo sem devolver nada, ou muito pouco. Então, Deus colocou no meu coração muito forte, que eu tenho que pregar sobre isso. Se nós vamos pedir que Deus limpe a nossa nação, e julgue os ladrões que estão roubando a nossa nação, o julgamento começa dentro da casa de Deus. Nós temos que recuperar esse princípio de honrar os pais espirituais, honrar
a cobertura espiritual, honrar aquele que nos ensina, honrar o professor. Então, para você entender isso, eu vou voltar um pouquinho, lá no descobrimento do Brasil, quando aquele navio apareceu ali, com Pedro Álvares Cabral, estavam ali os descobridores, né? Imagina que lá dentro tinha também um urubu, colarinho branco. Esse urubu vive de mortos. Ele se alimenta de mortos. Então aqueles sujeitos que estavam ali não vieram para ser pai do Brasil. Eles vieram para matar o Brasil. E eles inventaram duas culturas que nasceu ali. Primeira delas, a cultura da mentira. Como é que funciona isso? Os índios estavam ali com pedras preciosas, esmeralda desse tamanho. Chega um daqueles portugueses e mostra um espelho. Diz, olha o espelhinho aqui. E o índio fica feliz. Eu troco esse espelhinho por 2 quilos dessa pedrinha verde. E o índio vai lá e busca 2 quilos de esmeralda e troca por um espelho. Estou com um espelho na mão agora aqui. Que nós pagamos um monte de esmeralda por esse espelhinho aqui. Então quer dizer que o brasileiro foi roubado, enganado. Então ali nasceu a cultura da ignorância. O que diz a cultura da ignorância? Diz que o índio não pode saber a verdade. Olha, se ele descobrir a verdade, nós perdemos o diamante. Até hoje o que nós vemos na televisão é isso. Aqueles empresários lá enganando a Polícia Federal, enganando as pessoas, esses políticos, eles dia e noite, olha, eles não podem descobrir a verdade. Se ele descobrir a verdade, nós perdemos os diamantes, perdemos a esmeralda. Então a cultura da ignorância nasceu ali. Ele não pode saber, o brasileiro não pode aprender. Então todo professor sempre ganhou mal, por quê? Porque a cultura da ignorância impera na nação. Então essa cultura está até hoje. Ninguém pode saber a verdade. Por isso que é tão difícil a verdade. Tão difícil o conhecimento. E tão poucos entram na universidade. Tão poucos se formam. Porque é uma cultura. Agora vai em Israel para você ver. Qualquer criança pode ter acesso aos melhores estudos. Então a cultura da ignorância trouxe uma segunda cultura como filha. A cultura da miséria. Então são milhares de miseráveis que vivem no país e que esses miseráveis que estão na miséria não podem ter conhecimento. Se tiver conhecimento, ele sai da miséria. Mas se ele sair da miséria, quem vai eleger esses não sei qual é a palavra que seria melhor aqui, quem vai eleger essas pessoas aí que estão roubando o Brasil? Então você vê como é importante a honra entre pais e filhos, o conhecimento da verdade, para que seja expulso esse urubu que entrou no Brasil. Porque os descobridores que vieram para a nossa nação trouxeram essas duas culturas, da miséria e da ignorância. E qual o resultado? Milhares de filhos, milhares de filhos mortos. Então eu vou chegar mais para o final, que eu parar para viajar. E antes de viajar, que ele vai viajar às 8 horas, às 7h30, o José vai levar ele, eu vou ouvir o pastor Pará, porque é muito importante o que aconteceu aqui essa semana. Que horas tem aí, Gabriel? 19, 15. Então, amados, eu estava pensando essa semana, meu Deus, só na África nós mandamos mensagens, tudo para milhares e milhares de pastores e líderes. E como é difícil ensinar esses milhares a devolver o mínimo que seja. Como é difícil. Então, eu estava falando com Deus, meu Deus, quanto tempo vai levar para o nosso povo aprender a trazer a primícia para a casa de Deus, a honrar os filhos, a honrar os pais,
as pessoas honrar sua cobertura, honrar seus pastores. Quanto tempo vai levar? Enquanto não tiver esse conhecimento, essa honra, a bênção de Deus não vai descer na nossa nação. E aí os espertalhões vão dominar a nossa nação. Então, para concluir, a bênção tem que ser dos dois lados. Pai abençoa o filho e o filho abençoa o pai. Pai abençoa o filho, pai abençoa o filho. Deus abençoa Adão. Adão retribui com a honra. O pai abençoa o filho quando é pequeno, o filho cresce, ele devolve para o pai. E assim por diante. O professor ensina a criança se torna, abençoa o professor. E assim vai. Na igreja, o pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas retribuem o pastor, honram o pastor. Então o dia dessa honra é o dia de Rosh Kodesh, hoje. E quando vem esta honra dos dois lados, vem também a chuva. Então, o sinal desta bênção é a chuva. Então, cada vez que lá na sua igreja ou na sua casa acontecer um acerto entre pai e filho, virá chuva. Então, hoje, eu quero fazer o meu papel. Abençoar todos os nossos filhos, nossos pastores, nossa família, e abençoar cada um. Mas para que você receba a sua bênção, você precisa devolver uma parte da bênção que você já ganhou. Ou seja, você deve honrar. E aí ontem à noite, eu estava pregando sobre os 4 gafanhotos. E quando eu estava pregando, o pastor Pará começou a anotar lá. Tem a anotação aí, profeta? Anotou? Começou a anotar, papelzinho para cá, papelzinho para lá. Daqui a pouco eu chamo ele disse, olha, Deus mostrou para mim que eu preciso acertar um monte de coisa aqui. E no final ele deu um presente para a igreja, uma oferta ele tinha comprado para ele lá os ar-condicionado. E ele perguntou para a pastora Mário, o que falta aqui na igreja, pastora? Falta aí piso, luminárias. Ela não falou de ar-condicionado, porque ar-condicionado ali para ela seria um sonho impossível. Então o pastor Pará disse, estava examinando aqui, que eu preciso dar dízimo, primícia, tanto que eu, e etc. E Deus mandou somar aqui. E quando ele entrega aquela oferta, eu estava comentando hoje que no final do culto, começou a relampejar ao redor do horizonte. A previsão foi mudada. E veio a maior chuva de toda a história. Aqui, né? E amanhã eu vou filmar até, porque é tudo debaixo d'água, mas uma chuva. E aí, hoje de manhã, Deus mudou a minha mensagem. Deus falou comigo de madrugada, nessa madrugada, falou comigo, a mensagem hoje não é, que eu ia falar até outra palavra hoje, mas é esta palavra, Pará é um filho, e ele me abençoou, e eu abençoei ele. E esta bênção do filho que trouxe a honra para o pai abençoou e houve chuva. Então essa chuva vai acontecer aí na sua cidade, na sua igreja, e o pastor Pará vai contar isso para a gente. Contigo a palavra. Glória a Deus, profeta. Shalom a todos, amados. Nós estamos felizes porque agora eu recebi um WhatsApp aqui da minha esposa pedindo se podia cancelar a torre de oração na igreja, porque a igreja inundou. Está cheia d'água na igreja lá. E eu disse, não, continua, porque Deus está fazendo um limpa profeticamente em nome de Jesus. Encheu d'água, muita chuva hoje, amados. E ontem Deus falou muito forte comigo quando nós fomos entrar na igreja. Veio um gafanhoto e bateu no meu peito. Um gafanhoto mais ou menos de 1 palmo, o tamanho do gafanhoto. E aquilo, eu creio que foi algo profético de Deus nos ensinando algo ali. E quando o profeta começou a ministrar a palavra, ele começou a pregar sobre os 4 níveis de gafanhoto. E ali Deus falou comigo que muitas vezes nós, como os líderes, mês passado o profeta esteve lá conosco, eu entreguei minha primícia, meu dízimo a ele, mas e os outros dízimos, outras primícias que nós não tínhamos entregado? Né? Muitas vezes na nossa correria, no dia a dia, na própria igreja, e nós não entregamos o dízimo, a oferta, né? E isso traz uma maldição, isso traz uma carência. E Deus ontem falou comigo muito forte, fecha todas as brechas, em todas as áreas. E ali eu comecei a fazer uma lista, né? Aonde que
que Deus queria trabalhar na minha vida. E Deus mostrou que é um novo tempo para o Rio Grande do Sul, para os pastores, em nome de Jesus. Nós temos que andar contra a forma que está sendo feito ali lá no mundo, na rua. Então Deus falou muito forte comigo, conserta. E aí eu entreguei, eu tinha lá em casa, quando eu perguntei para a pastora, eu ia ofertar para a igreja um ar-condicionado. Mas aí Deus falou comigo, um ar-condicionado eu estava ofertando, mas se eu quisesse fazer algo mesmo para mudar a história, entregasse os dois, que era o valor de 10 cordeiros. Eu falei, amém. Aqueles ar estão lá guardados faz tanto tempo, que eu quero colocar e nunca coloco, então eu vou entregar para abençoar a igreja aqui em Faxinal. E foi algo poderoso, irmão. Foi como um profeta. Ontem nós tivemos uma madrugada no monte muito forte, foi algo poderoso de Deus. Ficamos até as 3 da manhã no monte, a presença de Deus maravilhosa, glorificando a Deus. E hoje, a partir das 6 da manhã, foi até agora chuva, sem parar. Tomamos um banho de chuva muito gostoso no monte, porque é obra de Deus. Então, agora mesmo na igreja em Eldorado, está chovendo muito lá em Eldorado, é bênção de Deus. Eu vejo que Deus se manifestou através da chuva, né? E a gente fica feliz por isso, a gente agradece a Deus, e uma forma também de honrar o Pai. Assim como o profeta disse que ele relutou muito para dar paternidade, tem muitos líderes relutando para ser filho. E eu vejo que é uma carência de Deus, é uma promessa de Deus. Deus, quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, tinha um projeto para os filhos. E o diabo, ele se levanta contra isso. E Deus, ele saberia que, através de um filho, só pode destruir Satanás quem é filho. Por isso que Jesus não te chamou para servo, Jesus nos chamou para sermos filho, amigo. Então ele quer isso. Eu sinto isso muito forte cada vez mais, esse alinhamento entre pai e filho. Então eu fico muito feliz. Tivemos essa semana aqui no monte e foi algo para mim, foi algo maravilhoso. Foi um renovo de Deus para o meu ministério, um renovo de Deus para minha casa. Vai ser algo tremendo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Jesus merece. Vamos aplaudir quem está aí. Você não vai esquecer mais esse bilhetinho aqui, ó. Reciprocar. Então, agora eu vou fazer algo aqui muito, muito sério. Eu quero lembrar vocês, diga comigo, a bênção, esta bênção, barra, diga reciprocar. Vamos lá, de novo, bem forte. Recíproca. Como é que sai? Sai bom aí? Sai certo aí? Recíproca. Quer dizer, você recebe e você devolve, você abençoa, você dá e você abençoa. Deus te derrama, tu devolve, Deus, e assim vai. É isso que mantém o universo funcionando. Agora pergunta, e quando esta bênção não acontece? Quando as pessoas não trazem esta bênção de volta? Acontece os gafanhotos. Então ontem à noite eu ia pregar sobre a bênção do Pai e Filho e Deus mudou na hora. Prega sobre os gafanhotos. Porque os gafanhotos vieram exatamente quando em Joel capítulo 1 faltou a primícia do povo. O povo não trazia a primícia. Então como funcionava? Na colheita, eles pegavam a parte da colheita, o sacerdote abençoava, né? O sacerdote movia, colocava o talite, recebia a primícia na mão esquerda, abençoava, e aquilo ali era a comida do sacerdote. Quando faltou a comida do sacerdote, que era a primícia, olha uma bênção tão pequena, vieram os 4 gafanhotos. Veio por causa disso, os 4 gafanhotos. Veja como parece tão pequena essa bênção e trouxe tantos gafanhotos porque faltou essa parte. Então Deus foi falando comigo naquela mensagem. É o que acontece hoje em todas as igrejas, no nosso país, as pessoas recebem de Deus as chuvas, recebem colheitas e nunca se lembram de agradecer a Deus e trazer a primícia. Então eu quero ensinar como você faz. Hoje é o dia que começa hoje, 18 horas, vai até amanhã. No calendário judaico é esse dia. No nosso calendário ainda vai levar uns dias. Mas as pessoas trazem a primícia
para o seu pastor, para o seu sacerdote, seu apóstolo. A primícia é a primeira bênção que Deus dá. É assim, ó, Deus vai te dar um salário. E começou o primeiro que aparece. Essa é a primícia. Você vai fazer uma colheita na sua lavoura. Os primeiros ramos. Tudo que é primeiro. Então pense comigo. 4 gafanhotos atacaram a terra. 4. O primeiro chama-se cortador. Ele veio porque faltou as primícias. O segundo é o cortador. Quando aliás, o primeiro cortador, quando ele vem, ele tira um pedacinho da lavoura. Nem dá para notar. Mas quando vem o cortador, ele tira já um tanto maior. E quando vem o devorador, ele tira tudo que a pessoa tem. E quando vem o quarto, o matador, ele mata o dono da lavoura. Então você vê que por causa da primícia que eles não entregaram em Joel capítulo 1, vieram 4 gafanhotos, 4 enxames, né, de gafanhotos. Cardume é 4 enxames de gafanhotos. E veio e destruiu a terra. Então Deus está nos ensinando, tem que voltar ao princípio da honra, das pessoas honrar o seu sacerdote, seu pastor, seu pai espiritual, seu pai carnal, e dando a ele a honra devida. E quando isso não acontece, vem os gafanhotos. Milhares de gafanhotos destruíram a terra. Então, quando eles devolveram, na Joel capítulo 2, quando eles devolviam a primícia, Deus fala em Joel capítulo 2, chorem sacerdotes, arrependam-se, jejuem, quem sabe Deus se arrepende e volta e dá para você uma bênção para você levar para o altar. Porque para voltar a bênção contínua, eles precisavam pelo menos de uma oferta. E eles não tinham mais nada. Os gafanhotos levaram tudo. Então olha o princípio que Deus deu desta bênção Abraham. Tem que ter uma oferta para começar a bênção, a primícia. Quando eles traziam a primícia, então Deus promete em Joel capítulo 2, vou mandar, as vossas eiras se encherão de trigo, ficarão cheias, e comereis a fartar. Os vossos celeiros se encherão de trigo, de mosto, de vinho e de azeite, e será derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, uma primícia, segura aqui, profeta, uma primícia, faz com que as eiras se enchem de trigo, de vinho, de óleo, e o Espírito Santo será derramado outra vez. Quer dizer, virá cobertura outra vez sobre todos. Mas quem faz esse processo é o sacerdote. Então, aí na sua igreja, pastores que estão nos assistindo, você ensina os seus membros, traga a primícia para o pastor Mauro Farias, diga assim, traga a primícia e eu vou abençoar você. Com a mesma bênção está sobre mim. Aí o pastor Mauro Farias procura o profeta, o apóstolo dele, e diz, apóstolo, eu vim trazer a primícia para o senhor, que nem fez o pastor Pará. Eu vim trazer uma honra, eu vim abençoar. Então eu vou abençoá-lo. Então um abençoa o outro e vai como uma escadinha, até que toda a nação será abençoada com esse princípio. Os pais serão honrados pelos filhos. Os pastores serão honrados por seus membros. Os apóstolos serão honrados por seus pastores. E aí haverá chuva. A chuva é a resposta de que Deus aceitou aquela oferta e ativou outra vez a bênção contínua. Então você que vive com altos e baixos, muitas vezes tem e outras vezes não tem mais nada. Você precisa parar com essa falta de fidelidade. Você tem que ser fiel. Tua primícia é todo mês, teu dízimo é todo mês. Você tem que honrar. Nós precisamos de alguém para nos abençoar. Então o povo precisa de pastores, sacerdotes. Então lá, capítulo 1 de Joel, faltou essa primícia para os sacerdotes. E aí veio a seca. E depois que eles retornaram, aí veio as chuvas. Agora vamos para o profeta Elias. Elias está no Monte Carmelo,
E a seca está ali há 3 anos e meio. O que Elias pede? Elias chama os 12 representantes das tribos e pediu a eles a oferta do novilho. Ali, Elias está pedindo, é como pedir um cordeiro para cada um, porque 12 cordeiros dão um novilho. E quando cada um daqueles ali trouxe aquela honra, Deus manda a chuva. Então, esses 12, hoje, o pastor Pará representa aqui esses 12. Porque esta honra, que eu estava falando para o pastor Pará, esta honra ao nosso ministério não tem vindo como deveria. Porque nosso ministério tem abençoado milhares de pessoas. E alguns dias atrás, nós ouvimos umas conversas, uns meses atrás, bem chata a respeito disso. De pessoas murmurando e falando mal da oferta, coisa parecida. E eu fiquei na hora triste, mas não falei para ninguém. Mas eu falei, Senhor, nós damos tudo para a obra de Deus, nós entregamos toda a nossa vida para abençoar filhos pastores. Quantos milhares de pastores já participaram da nossa escola, foram abençoados, ungidos, saíram pelo Brasil, enchendo a agenda, fazendo maravilhas para tudo que é lado, mas nunca se vê falar de trazer de volta uma parte da primícia, uma parte da honra. Então, se você está sendo abençoado por algum ministério, honre, dê de volta, não seja como um mar morto que só recebe. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele perguntou, só voltou um? É porque ele esperava o fruto, porque é isso que Deus espera de nós. Quando Jesus abençoou a figueira e disse que nunca mais será fruto, por quê? Porque ele esperava fruto dela, mas ela não deu o fruto de volta. E aquela figueira deveria ter fruto, porque lá no paraíso, as figueiras davam fruto todo dia, não era só na época de colheita, todo dia. Então, Deus vinha buscar o fruto. E quando não tinha, aquela figueira tinha que secar. Então, todos aqueles que não dão de volta esta honra para Deus, não devolvem o fruto, eles ficam sem Abraão. Aí seca. Aí vem os gafanhotos. Então, nós precisamos vencer esta batalha contra os gafanhotos honrando. Então, foi honrando os pastores, em Joel capítulo 2, foi honrando os sacerdotes, que o povo de Israel recebeu de volta as chuvas, a chuva temporã, a serôdia, e ali veio o avivamento, ali veio o trigo, ali veio o vinho, quando houve honra. Então eu quero falar a todos os membros das igrejas que estão me ouvindo, procure seu pastor no primeiro dia que você recebeu o seu salário, entregue seu dízimo, pede para abençoar seu dízimo, mas entregue antes a primícia na mão do seu sacerdote, e diga, eu estou trazendo a primícia, e o sacerdote vai te abençoar, e ele vai estar ligando essa bênção contínua. Aí o sacerdote vai dizer, vou te dar uma brahá, a mesma bênção que Deus deu para Abraão, quando lá no monte, Deus proveu o cordeiro para Abraão. A partir dali, foi acionado na vida de Abraão esta brahá, esta bênção, que foi contínua em sua vida, a vida toda. Então, eu quero abençoar você que está assistindo, você que é filho, e eu quero chamar todos os meus pastores que fazem parte do nosso ministério, que estão ligados à nossa escola profética, que estão debaixo de cobertura. Você precisa ser fiel também nessa parte. Você deve esta honra, você precisa honrar, porque toda vez que na Bíblia alguém é vitorioso, alguém sempre pergunta, quem é o pai dele? Quem é o pai dele? E quando pergunta quem é o pai, por que pergunta quem é o pai? Porque o pai, a cobertura, ele pode ser honrado com o filho e pode ser desonrado. Então, se eu tenho um filho que está debaixo da minha cobertura e ele é um fracassado, eles vão perguntar, quem é o pai dele? Geralmente na delegacia perguntam, quem é o pai dele? Mas se ele é vitorioso, também perguntam, quem é o pai dele? Então tem que ensinar certo nossos filhos.
Nós não cobramos dízimo nem oferta de cobertura, mas aqueles que estão de baixa cobertura devem isso. É questão de honra, não é questão de cobrança, é questão de honra, para acionar a bênção de Abraão. E assim cada membro da igreja. O pastor não está te cobrando e nem vai te cobrar. E você nem vai para o SPC. Dos homens, não. Mas se você quer acionar essa bênção de Abraão, você tem que honrar. Tem que trazer aquilo que Deus te deu, uma parte. Não é o que você não tem. Você não dá o que não tem, você dá o que você tem, o que Deus deu. Então, como eu prometi hoje, eu quero finalizar abençoando os nossos filhos e a todos aqueles que a partir de hoje ou amanhã estarão apresentando, até o dia 14 do mês, apresentando os seus dízimos e ofertas. Você já sabe que esta bênção virá para você. Amém? Toca o chofar. Eu vou abençoar o pastor Pará, os irmãos que vão sair agora e também aqueles que estão conosco aí assistindo. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, nós abençoamos nossos filhos, abençoamos todos aqueles que estão ligados a nós, ao nosso ministério, nossa escola profética, e que têm sido fiéis, filhos, como tem sido o pastor Pará e tantos outros filhos que têm vindo a nós. Eu abençoo meu filho Tiago, a Cláudia, o Isaac, a Daça, a Gabriele, o José, o Júnior, Maria. Eu abençoo o Noah, abençoo o pastor Pará, abençoo os pastores que estão conosco. E eu te peço, Senhor, que a mesma bênção que o Senhor deu para Abraão venha sobre os nossos filhos espirituais, sobre os nossos pastores. E quando eles estiverem consagrando as suas ofertas esse mês, os seus dízimos, as suas ofertas de honra, as primícias, o Senhor faça bradar, assim como aquele anjo bradou para Abraão. O Senhor faça bradar na sua vida o chofar do céu. E abra as portas da prosperidade e venha prover, assim como o Senhor proveu para Abraão. E venha acionar essa bênção contínua, essa provisão contínua, em nome de Jesus. Que assim seja. Eu encerro essa aula hoje. Está aí no portal guia o artigo de hoje, que é a bênção de pais e filhos, esta bênção. E encerro com Malaquias, capítulo 4, verso 5, que quando filho e pai se honram, vem a chuva sobre a terra. Então, o que o pai espera de um filho é apenas isso, gratidão. É o que Deus espera dos seus filhos. É o que o pastor espera do membro. Nós precisamos disso, né, pastor Pará? Amém. Porque muitas vezes desanima de só dar, né? Parece o Rio Jordão que só dá água para o Mar Morto e o Mar Morto não devolve nem uma gota. Então os céus, eles recebem de volta a água que desce quando vem o sol e depois devolve com chuva. E é assim que essa bênção funciona. Esta bênção da provisão contínua. Seja fiel e você vai ver que nunca mais vai te faltar a provisão. Amém? Levanta a música. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Boa viagem, profeta de Deus. Muito obrigado. Esses dias que o pastor esteve aqui foi... Quer mandar um recado? Amém. Parabéns. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Pará esteve aqui 3 dias devolvendo um pouco da bênção que ele tem recebido. Esses 3 dias de oração do pastor Pará me fez muito bem. Estou muito revigorado. Fui muito abençoado. E eu fico feliz de ver esse retorno dos filhos. Eu espero que outros pastores também comecem a vir também. Fazem 30 anos que nós oramos nesse monte. Nós oramos todo dia pelos nossos pastores. Quem sabe você vem dar um pouquinho de volta. Será uma alegria receber esses amados aqui no monte. E todos os pastores que quiserem vir. O pastor José vai levar lá, pessoal. E Shabbat shalom. Vão com Deus e a chuva acompanhe vocês. Amém. Mais algum recado, Gabriela? Diga alguma coisa pro pessoal aí, não? Não arrumou o cabelo hoje? Shalom, amados. Então, queridos filhos, eu estou postando vários áudios essa semana a respeito dessa bênção. E você vai ter certeza que vai funcionar na sua vida.
Seja fiel todo mês, no dia 1º, dia de você acionar esta bênção, esse brahá. Se não acionar em um mês, aquele mês vai ser infrutífero e vai chegar o dia que seca a fonte. Então, todo mês nós precisamos renovar esta bênção e ser abençoado mais uma vez. As igrejas têm o costume de fazer na Santa Ceia o dia de levar as primícias, levar as suas ofertas e o pastor os abençoar. E se prepare, porque daqui uns dias nós vamos estar voltando aqui falando desse assunto da Pentecoste, recebendo de volta tudo que os gafanhotos roubaram. Esse é o próximo passo. Vai com Deus. Shalom.